que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 5. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã pela Jovem Pan. Os nossos principais assuntos de hoje. O prefeito do município de Irinópolis toma algumas medidas para, é claro, trazer economia aos cofres do município, que também foram, claro, de certa forma lesados com toda esta pandemia. Uma das atitudes em Irinópolis é o cancelamento da grande festa do trator. Temos detalhes também hoje com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, falando sobre a ajuda financeira aos 399 municípios e também de que forma que o estado vai bancar toda essa conta, quem vai pagar. Temos matéria especial hoje com o médico do município de Cruz Machado. Ele vai falar sobre a importância do uso da máscara. Objeto esse que já é obrigatório em estabelecimentos, mas que todo cidadão deveria estar usando sim para a sua proteção e para a proteção do seu próximo. Esses assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Manhã. Neste momento, na área central, temos 9 graus de temperatura, muita neblina, com isso a visibilidade reduzida. Atenção motoristas, prestem muita atenção ao trânsito, que segundo o CIMEPAR, ao longo deste dia o sol aparece e a temperatura máxima poderá chegar a 27 graus. Bom, o mês de abril vai terminar com chuvas abaixo da média. Pelo que indica aqui o CIMEPAR, não vamos ter praticamente chuvas significativas até o final do mês. Lá no último dia do mês, no dia 30, há uma possibilidade de uma pancada rápida de chuva, mas é apenas em forma de pancada. Não vai resolver o problema hídrico, principalmente do nosso rio Iguaçu, que continua com nível baixo. Mas olha só, já aqui para as perspectivas do mês de maio, vamos ter um mês bastante chuvoso. Tanto é que, se assim se confirmar esta atual previsão, no primeiro dia de maio já vamos ter uma chuva que realmente traz pelo menos uma questão de um clima mais ameno. As temperaturas vão cair e deve chover em torno de 70 milímetros. Então o mês de maio será bem mais chuvoso do que o mês de abril. Bom, pela condição do mês de abril, vamos permanecer nessa casa entre 10 a 12 graus de mínima ao amanhecer até o final do mês e as temperaturas se mantendo na casa de 27 graus em média de máxima. Como já disse, não há previsão de chuva. Nível do rio Iguaçu nesta manhã, apenas 1,36 m. Vamos de informações, começo atualizando aqui os números quanto ao monitoramento ao Covid-19 pela nossa região. Até agora, dos municípios aqui que têm apresentado casos positivos, União da Vitória continua no total de 6 casos. Destes 3 casos, 3 pessoas já foram curadas e ainda há 3 pessoas que estão em tratamento, mas a condição de saúde delas, elas estão muito bem. Tanto é que nenhuma dessas pessoas precisou de internamento, todas sendo tratadas em suas respectivas casas no isolamento. Temos também ainda 11 casos suspeitos que aguardam resultado do laboratório LACEN. Já foram descartados em União da Vitória 78 pacientes, portanto, que deram negativo quanto ao Covid-19. Para o município de Bituruna, lá temos 21 casos monitorados, alguns com sintomas, a maioria sintomas gripais, mas tem que ter um monitoramento. Já foram liberados desse monitoramento 45 pessoas em Bituruna. Não há nenhuma notificação, ou seja, casos que estejam aguardando liberação por parte do laboratório LACEN. Já foram descartados 13 em Bituruna, que o exame deu negativo, fizeram o teste, mas deu negativo. No momento que aguarda agora o resultado do exame, há um caso em investigação. É esse, portanto, que aguarda, portanto, o resultado. A diferença de notificação e caso de investigação é que, no caso de notificação, aguarda-se sempre a liberação para exame. As pessoas que estão, por exemplo, apresentando algum sintoma e precisam fazer o exame, mas que muitas vezes, é claro, elas têm que aguardar, porque não tem exame para todo mundo.
E já em caso de investigação, são pessoas que fizeram o exame, mas que aguardam agora o resultado para positivo ou negativo. Bituruna, até agora, não teve caso confirmado. E para o município aqui de Porto União, no Planalto Norte Catarinense, os números atualizados da Secretaria de Saúde, temos 40 pessoas sendo monitoradas e acompanhadas, repito, a maioria com sintomas de resfriados, né, e gripadas, mas tem que ser monitoradas devido ao protocolo exigido pelo Ministério da Saúde. Em Porto União há um caso suspeito, paciente aí que veio da cidade de Caçador, está internado, hospitalizado no Hospital São Brás. Não há até o presente momento casos confirmados no município de Porto União. Já foram descartados 6 casos, ou seja, que fizeram o exame e deu negativo, e pessoas que já tiveram alta desse monitoramento domiciliar, já são 91 pessoas. Realmente, essa época do ano é bem complicada, a mudança de temperaturas, as pessoas acabam ficando resfriadas, gripadas. O ideal não é procurar uma unidade de saúde, mas muitos acabam procurando, e aí, é claro, entram para essa estatística de casos sendo monitorados. A não ser, tanto é que os próprios órgãos de saúde procurem um posto de saúde se realmente houver necessidade. Procure sempre, é claro, estar se informando através dos números de telefones que as secretarias municipais de saúde disponibilizam para contato. Por exemplo, União da Vitória é o 3522-7134. Já o município de Porto União também disponibiliza um telefone para contato. Em Porto União, o telefone é o 3522-1332. Vamos no Giro Regional de Informações. Eu começo destacando aqui o município de Irinópolis. O prefeito Juliano, do município de Irinópolis, nessa semana divulgou um vídeo na rede social da Prefeitura de Irinópolis para falar de algumas ações, principalmente agora, é claro, quanto ao cancelamento de eventos, redução de salários, tudo devido à questão da pandemia. Os cofres públicos, é claro que também são afetados, afinal, menor arrecadação é menos dinheiro entrando nos cofres da Prefeitura. Uma das atitudes já tomadas, uma decisão já decidida, portanto, lá no município de Irinópolis, é o cancelamento da festa do trator. Acompanhe agora esse vídeo que foi divulgado, portanto, em redes sociais da Prefeitura, quanto às medidas que estão sendo tomadas já no município de Irinópolis. Venho aqui então relatar as medidas que a Prefeitura Municipal está tomando e estará tomando com relação à necessidade da contenção de despesas. Nos vídeos anteriores que fiz, sempre falei que todos teriam um problema, inclusive a Prefeitura. E esse problema está chegando. Para nós chega um pouco mais tarde, né, do que chegou para as pessoas que tiveram que fechar os seus estabelecimentos lá no dia 18 de março. Então, o que nós estamos fazendo? Todos os eventos onde são injetados recursos do município, seja na área de lazer, de esporte, de cultura ou da educação, estão suspensos. O maior exemplo de eventos dessa natureza é a Festa do Trator, que essa está cancelada. Também estamos suspendendo todos os programas municipais que levam benefícios a determinados setores. Exemplos: Porteira Dentro e Proleite. Esses também estão suspensos. Congelamos o salário do funcionalismo até o final do ano. Não temos receita, não temos como pagar benefícios. Também, como a nossa maior despesa é o funcionalismo, são as despesas com o funcionalismo, e como não sabemos o que vai acontecer até o final desse mês de abril, como não sabemos o que vai acontecer até o final de maio, final de junho, final de julho, e considerando que as nossas receitas nos primeiros 15 dias de abril caíram 16,9%, e a perspectiva de que essa queda seja muito maior até o final do mês de abril, nós estamos encaminhando à Câmara um projeto de lei com 3 possibilidades. Aqui eu falo em possibilidades. A primeira,
é a redução em 30% do salário do prefeito, do vice, dos secretários, dos diretores, dos demais cargos comissionados e de todas as gratificações instituídas em lei. A segunda possibilidade, o parcelamento do salário, no máximo de até 30% do salário, de todos os servidores que tenham como recebimento um valor líquido superior a R$ 1.500. Já estamos colocando que quem ganha até R$ 1.500 receberia integral para preservar os menores salários. E a possibilidade do não pagamento nos meses de abril, maio e junho do auxílio à alimentação. Essas são as medidas que nós estamos tomando nesse momento. Outras medidas podem ser tomadas, porque não sabemos, como já falei, o que vai acontecer com a nossa economia e com a nossa arrecadação nos meses de abril, maio e junho. Com relação à questão dos contribuintes, nós também estamos prorrogando o pagamento do IPTU. Normalmente o vencimento era 15 de maio, colocamos o vencimento para 15 de junho. Outra situação que acabei esquecendo é a paralisação das obras públicas. Um exemplo disso é a Capela Mortuária de São Pascoal, que seria erguida com recursos próprios. A licitação está feita, o contrato está assinado, mas suspendemos o início da obra. Estamos mantendo as obras na educação, porque já tínhamos reservado, já no ano que passou, recursos suficientes para conduzir uma boa parte dessas obras. Então, nesse momento, isso está preservado. Também diversas ações que gostaríamos de realizar este ano também estão paralisadas, em função da necessidade de uma atividade mínima na Secretaria de Infraestrutura. Um exemplo seria a pista de caminhada que iniciamos ali no quilômetro 7, já no ano de 2018. Ano passado fizemos mais um tanto e esse ano tínhamos a ideia de concluir. E também gastos públicos, só aquilo que é extremamente necessário nesse momento. Analisado cada caso, situação a situação, nós vamos gastar ou não, porque precisamos economizar recursos para manter as nossas ações do dia a dia e também pagar os nossos funcionários. Então, tá aí, assim como as empresas privadas, o setor público também sofre com a queda de arrecadação nesse momento de pandemia. Essa economia não gira, não entra dinheiro e não sai dinheiro, não tem de onde pagar literalmente. É a situação não só do município de Heliópolis, mas sim uma realidade vivida por todos os municípios brasileiros. E depois do intervalo, eu vou trazer aqui a entrevista com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, falando das medidas que o estado está tomando para tentar ajudar as prefeituras nesse momento de pandemia. De volta com o Jornal da Manhã, agora são 7 horas mais 22 minutos. Vamos de informações a nível de estado do Paraná, que interessa a todo cidadão paranaense, empresário, também, é claro, os municípios, os prefeitos, afinal estamos no momento de pandemia. Com isso, prejuízos são incalculáveis. Vamos ter um grande rombo, certamente, devido a esses praticamente 30 dias em que boa parte das atividades econômicas ficaram paradas, algumas ainda paradas, outras sendo retomadas de forma gradual. A nível de estado, o governador tomou algumas medidas para ajudar os empresários, a suspensão temporária de pagamento de alguns impostos, mas também para ajudar os municípios. Afinal, são 399 municípios a nível de Paraná e a maioria são pequenos, que precisam da ajuda, do apoio do governo do estado. Além disso, o governador fala que algumas obras terão continuidade, porém outras terão, claro, que esperar mais um pouco. Independente se a empresa vai ajudar ou não, a maioria está ajudando, né? Nós temos que ser gratos e ser claros aqui que a maioria está ajudando, desde o pequeno comerciante até os grandes empresários do Paraná. Existe uma colaboração, eu falei há pouco agora de uma rede de solidariedade que está sendo
que já está criada no Paraná de forma até voluntária ou involuntária, sem uma organização, sem a necessidade de ter a prefeitura envolvida, o Estado ou qualquer outra entidade. As pessoas mesmo estão se ajudando junto com as igrejas e assim por diante. Mas nós já fizemos aqui a liberação de 207 mil empresas. 207 mil empresas não vão precisar pagar imposto, ICMS, nesse prazo da pandemia aí de 90 dias, que é o que a gente está calculando que vai durar, talvez tomara que dure menos, mas enfim, nesses 90 dias. Então isso já foi decidido, isso atende aí o pequeno, o micro, o médio empresário, e automaticamente é um fôlego no caixa dessas empresas, e também aí vai do coração de cada um de poder ajudar, né? Mas a gente espera que possa ter uma colaboração, apesar da grande maioria dos empresários e comerciantes do Paraná já está ajudando ao seu bairro ou a sua sociedade. Olha, a questão da academia, essa semana foi montado um grupo de trabalho com a Associação dos Donos de Academias do Paraná, de Curitiba em especial, por causa que o Palácio fica em Curitiba, né? Para discutir quais são vamos dizer, se a gente tem alguma metodologia que dê segurança a quem vai fazer academia e automaticamente não põe ao risco a quem trabalha nas academias. Então isso está sendo discutido já, como está sendo discutido também com o pessoal de shoppings, criar critérios, né? Achar que nós vamos viver numa normalidade nesses 90 dias é mentir para a população, e as pessoas também têm consciência disso. Nós temos que criar critérios para que dentro do possível a gente possa tocar a nossa vida. Tem obras que nós vamos ter que segurar, não tenha dúvida. Mas as obras assim que nós entendemos que são estruturantes, prioritárias, nós já estamos trabalhando e tentando de alguma maneira fazer com que não pare essas obras. Vou te dar um exemplo, a 323 que nós estamos fazendo ali até Dr. Camargo, e vamos começar a licitar um outro trecho também importante. Essa obra é uma obra que nós estamos fazendo de tudo para que não pare, porque é uma obra extremamente importante. Nós temos a 445 também, que tem aí ela tem um prazo de mais, espero que mais 3, 4 meses, uma primeira etapa seja finalizada. Também isso é uma obra importante. Então tem obras estruturantes que nós estamos segurando mesmo com muita dificuldade financeira para que não pare. Tem outras, obviamente, que pode ser postergada, que a gente vai ter que dar uma segurada. Nós estamos prevendo um prejuízo para o governo do estado no sentido de arrecadação em quase 3 bilhões e 200. Só para você ter uma ideia, David, do que é isso, é praticamente 2 folhas de pagamento do estado. Então o nosso caixa já está sendo atingido muito, e nós estamos fazendo uma cirurgia extremamente complexa na parte financeira para você não deixar com que a parte estrutural do governo pare. Nosso foco é saúde, educação e segurança. Essas 3 áreas nós não podemos deixar de continuar fazendo investimento e dando manutenção. Então, essas são as prioridades. Eu estou fazendo quase que um orçamento de guerra, no sentido para que a gente possa, mesmo com essa dificuldade de arrecadação, a gente possa passar por esse momento. O Paraná, desde que nós assumimos em janeiro do ano passado, já estava no meu plano de governo, e o secretário Beto Preto, que tem o mesmo pensamento que eu, nós já tínhamos no planejamento fazer a descentralização da saúde. O que é isso? A saúde do Paraná, ela estava muito concentrada em Curitiba. Então a pessoa muitas vezes para fazer uma cirurgia de vesícula, ela tinha que andar 300, 400, 500 quilômetros para vir até Curitiba para fazer uma cirurgia que é relativamente simples. O que nós fizemos? Desde o ano passado a gente começou a fortalecer a saúde de forma regional. Então nós começamos a fortalecer a parceria com as Santas Casas, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais do estado e até com os hospitais privados que atendem a área pública, que atende SUS. Nós começamos a fortalecer. Sem saber, isso era uma coisa que estava no plano de governo, sem saber que teria essa pandemia. Então o fato da gente ter estruturado essa rede regional de saúde acabou fazendo com que a gente pudesse estar mais preparado para fazer esse enfrentamento. Só para você ter uma ideia, nós temos 3 hospitais que ia ser entregue em dezembro e janeiro. Eu vou entregar agora em 40 dias. Nós estamos com 24 horas. Engenheiro, arquiteto, pessoal da Sanepar, Copel, operários, trabalhando, Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba. Esse de Telêmaco já estava há 10 anos pronto o hospital, só as paredes.
a parte estrutural, mas não tinha equipamento. Agora nós liberamos lá 10 leitos de UTI, mais 60 leitos de enfermaria, para estruturar, para atender a região dos Campos Gerais, junto com a região de Telêmaco Borba. Então, você imagina você antecipar o cronograma de 6 meses de trabalho para 40 dias. É um volume de pessoas que você tem que colocar, agilidade, rapidez. Nós temos ali a Sanepar, só para dar um exemplo, está fazendo um duto de 2,5 km em 13 dias. É 24 horas a gente trabalhando. Então as pessoas que estão em casa, às vezes nem tem essa obrigação, mas não sabem o esforço que é de uma equipe que nós estamos aí há 40 dias trabalhando de domingo a domingo para estruturar toda essa rede, para amenizar os problemas das pessoas para o enfrentamento desse coronavírus. É realmente uma ginástica gigante. E todas as áreas trabalham, né? Você pega, por exemplo, a agricultura familiar. É ela que está nos dando a merenda escolar. Então a gente não parou a agricultura familiar, o agricultor continua produzindo. Você imagina quantos produtores de leite que não pode secar a teta da vaca, ou senão vai ter que jogar leite fora. A gente tem que garantir a compra desse pessoal, que nós estamos organizando para comprar 100, 200 mil leites por dia desse pessoal da zona rural, para fazer leite pó, para poder dar para as pessoas. Então é uma ginástica que é uma experiência de vida como cidadão, como ser humano, e acima de tudo é uma ginástica que a equipe tem que ter volumosa para fazer com que o Estado não entre em colapso. Graças a Deus a gente tem conseguido sobreviver, acho que com muito planejamento. O que eu tenho feito, e conseguimos aprovar um empréstimo para o governo do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa repassar aos municípios com o BID, no valor de 118 milhões de dólares. Isso vai dar aproximadamente 600 milhões de reais que já vão ser disponibilizados para a gente atender os municípios do Paraná. Nós vamos passar isso para os prefeitos de obras, desde pavimentação urbana, iluminação, melhoria de praças ou reforma de praças, reforma de posto de saúde, enfim, esse dinheiro é focado para os municípios do Paraná. Além daquilo que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano já tem, que geralmente gira em torno aí ano 350, 400 milhões de reais. Então é um acréscimo que nós vamos ter para amenizar o problema de obras para os municípios. É importante registrar que nós já temos uma equipe de trabalho fazendo o planejamento de recuperação do Estado. Então nós já temos um time cuidando para que a partir de junho, julho, passando essa pandemia, uma série de medidas já estão sendo estruturadas para a gente fazer rodar da maneira mais rápida possível. Uma delas é investindo em obras que possam gerar mão de obra, né? Isso ajuda bastante. Então, nós estamos planejados. Eu tenho muita confiança na economia paranaense, a nossa agricultura é muito forte, o comerciante do Paraná é um comerciante arrojado, o empresário do Paraná é um empresário arrojado. Eu tenho muita tranquilidade que, passando essa nuvem aí nebulosa que nós estamos passando, em julho, agosto, nós vamos estar rodando, se Deus quiser, com velocidade máxima. E já depois do intervalo, vamos saber aqui de como os hospitais aqui do Paraná estão dando conta para atender os casos, então, de Covid-19. 7 horas mais 35 minutos. Aqui pela nossa região, como até frisei no primeiro bloco, as pessoas que estão ou já se curaram do Covid-19 não precisaram de internamento nos nossos hospitais. Com isso, claro, nenhum leito de UTI, nenhum respirador foi utilizado para este fim aqui na região de União da Vitória. Porém, a nível de Paraná, muitas as pessoas que precisaram sim a utilização desses leitos. Mas segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, até o presente momento, os hospitais do Paraná estão dando conta sim de atender todas as pessoas que precisam, é claro, de um leito de UTI. As pessoas vão continuar adoecendo, vão continuar eventualmente e infelizmente sofrendo infartos, sofrendo acidente vascular cerebral, acidentes de trânsito, acidentes por arma de fogo. Essas coisas, esses fatos vão continuar acontecendo. Nós temos que ter estrutura para atendê-los também. Então não vamos descuidar de um lado e vamos sim criar uma condição para cuidar exclusivamente dessa situação do coronavírus, e é isso que o governador nos orientou,
É isso que o Paraná está fazendo, sem a necessidade, neste momento, é importante frisar, dentro de um planejamento da estratégia que nós estamos empreendendo, de fazer hospitais de campanha fora dos nossos hospitais que já existem no estado do Paraná e que eu quero aqui render homenagens. Tanto o governador vem falando sobre isso e eu quero também falar sobre isso. Os hospitais paranaenses estão respondendo a essa primeira etapa do enfrentamento ao coronavírus com muita firmeza e eu quero agradecer não apenas a direção desses hospitais, mas também ao corpo técnico de cada uma dessas estruturas. Nós estamos lutando muito e, óbvio, o número de casos vai crescer, mas nós temos que continuar nos preparando, continuar estudando, continuar avaliando para poder passar por esse momento. Já passamos de 200 casos recuperados, já passamos de 200 pacientes curados. Tivemos óbitos, mas a grande maioria das pessoas vai sair com saúde para continuar vivendo a vida aqui no nosso estado do Paraná. 7h mais 38. Uma última informação. Hoje, o rádio local está em luto. Faleceu no início desta madrugada o locutor Eloir Martins, do grupo Vevale de Comunicação. Segundo as informações recebidas, a causa da morte é uma morte natural. Seu corpo está sendo velado na Capela Faustino Cieslak, no distrito de São Cristóvão. Seu sepultamento será hoje às 11 horas no cemitério do distrito de São Cristóvão. Lamentamos a perda de um grande colega de profissão, uma das maiores vozes do rádio regional, Eloir Martins, que nos deixa aos 45 anos. Ao Grupo Vevale, aos amigos e familiares, as nossas condolências. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.